E agora teremos um painel para vocês com Diego Lima, CIO da Interol, Eliezer Pimentel, co-founder da Biodoc, Nilson Busto, gerente de infraestrutura, segurança e governança de TI na Unimed Fesp, e Dr. Marcos André Sonali, co-founder da Amplimed, com o painel Segurança dos Dados em Saúde. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Monique. Mais um painel incrível, já estou dando spoiler antes do painel começar. Dr. Sonagli, obrigado por participar. Dr. Sonagli está em São Paulo, ele é de Chapecó, está em São Paulo, mas está num congresso de ortopedia, então é uma honra para a gente compartilhar esse painel contigo à distância. E eu vou começar o painel, a gente vai falar um pouquinho sobre... A gente falou muito durante todo o evento de tecnologia, de dados em saúde, de interoperabilidade, e a gente não falou tanto sobre segurança, e esse painel eu gostaria muito de abordar como que eu interopero dados em saúde e como que eu mantenho a segurança desses dados e dou essa segurança para os agentes de saúde, sejam os pacientes, sejam os médicos, as clínicas e tudo mais. E aí, para começar, eu gostaria de ouvir o Dr. Sonagli, com a experiência dele como startupeiro e como médico, esse melhor dos dois mundos, ele vive o melhor dos dois mundos. Qual que é a sua visão, doutor, em relação à interoperabilidade de saúde? Como que eu desencadeio todos esses dados e como que eu gero valor para o paciente, tanto no quesito de valor assistencial, quanto no quesito de segurança dos dados? Bem, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Carol. Muito obrigado pelo convite, né? A Amplimed está honrada de estar sendo representada aí junto com todo esse time magnífico aí que está participando dessa mesa. Falando um pouquinho sobre a questão da segurança dos dados e da interoperabilidade, eu fui provocado para trazer a visão do médico e também a visão do paciente, de toda essa jornada e como que a gente pode fazer com que o médico e o paciente se sintam seguros, né, de que as suas informações, a informação do paciente sobre a guarda do médico, através do prontuário eletrônico, qualquer outro serviço de registro de informação que a gente tenha, para que essas informações que o médico imputa, né, lá no seu prontuário sobre o paciente, ele seja seguro e ele passe a ter toda uma questão da interoperabilidade. O que é isso? Né? É aquele dado do paciente que ele pode servir tanto para mim, como médico, estou digitando no prontuário, mas como para o outro médico assistente, para que eventualmente tenha uma equipe multiprofissional, né? A nutricionista, o psicólogo, o outro especialista, o auditor, eventualmente, do convênio, tenha acesso, tudo isso, obviamente, dentro da LGPD, dentro da segurança dos dados e dentro, obviamente, de alguns critérios éticos, né? Que a gente tem que praticar por causa do sigilo médico, além do que cada profissional, seja ele uma nutricionista, um psicólogo, um farmacêutico, ele tem um sigilo ético da própria profissão. Mas como que o médico e o paciente pode aproveitar de tudo isso e saber que seus dados são seguros, né? O primeiro de tudo é que a gente tem que entender que esses dados sendo transitados por todos os profissionais e todas as áreas, ele tem que trazer um benefício. Benefício tanto do ponto de vista médico, quem está atendendo o paciente, mas o benefício também para o paciente que está sendo atendido. Então, qual que é a minha vantagem, qual que é o meu interesse como médico? Eu quero que, se eventualmente aquele meu paciente já consultou, vou dar um exemplo claro aqui, já consultou com um cardiologista há 2 meses atrás, e naquele prontuário, o cardiologista escreveu que o paciente tem uma alergia ao diclofenaco, por exemplo. Eu, como ortopedista, quando eu atendo esse paciente, se eu tenho um trânsito de informações, o paciente permite que eu, como ortopedista, acesse aquele prontuário do cardiologista, aquela informação, aquele dado de saúde chegue até mim. Quando chegar até mim, eu já sei que o paciente tem uma alergia ao diclofenaco. E eu, como ortopedista, não vou prescrever o diclofenaco por causa disso. Ou, eventualmente, algum outro evento de saúde. Então, quando a informação ela é transitada de forma segura por todos esses profissionais da cadeia, o paciente tem um benefício do quê? De uma assistência de saúde mais efetiva, mais segura e que o cuidado dele é um cuidado integrado.
Não é simplesmente o ortopedista atendendo, o nutricionista atendendo, o psicólogo atendendo, ou eventualmente um núcleo de atenção primária à saúde atendendo, mas sim toda aquela jornada, todo aquele histórico de saúde, ele tem que trazer informação relevante para o cuidado, para que o paciente se sinta seguro. Então, o paciente tem que entender que isso é pro bem dele, o médico, da mesma forma, o outro profissional de saúde também tem que entender que isso ajuda muito na questão do raciocínio clínico. Se eu já tenho todo um histórico, ou histórico de consultas, um histórico de doença, o histórico prévio de quais medicações o paciente já usou, os dados vitais, aquele acompanhamento que ele pode fazer em qualquer ambiente, seja um ambiente hospitalar, na farmácia, ele pode fazer esse acompanhamento a nível de consultório. Aqueles dados são dados que transitam dentro do prontuário, eu consigo ter essa informação e com isso eu consigo gerar mais cuidado para o meu paciente. Então a minha consulta ela fica muito mais efetiva. Então acho que esses 2 pontos, né, eu fui provocado para falar a visão do médico e a visão do paciente, a gente tem que entender de novo que esses dados têm risco, a gente sabe, né, risco hoje em dia, a informação da saúde a nível de invasão de privacidade, nível de hacker, isso é o que mais vale, assim, né, para dados de saúde vale mais muitas vezes do que dados bancários, tá? Mas a gente tem que entender que tem um benefício. E aonde que é o benefício? É no cuidado, seja eu como prestador de serviço, ou seja, eu como paciente. Eu quero que o meu cuidado seja integrado. Eu quero que todos os jogadores que estão ali, todos os players que estão ali, todos os profissionais de saúde me cuidem. Eu quero ter um nome, eu não quero ter um número de prontuário. Então isso é importante. E essa é a provocação que eu levo de volta para vocês, né? E a gente tem essa discussão muito boa de como que a gente consegue trazer essa segurança para que a gente tenha esse benefício que eu falei. Show. Só vou complementar aqui, o doutor Sonagli está com dificuldade na conexão, se qualquer coisa se cair, você volta aqui, tá, doutor? Não some, não. Ele falou sobre uma coisa muito importante, né? Quando a gente propôs esse painel, existe a problemática, a gente sabe dessa problemática, e a gente quis trazer quem está nesse ecossistema no que a gente vem criando dentro do sistema Unimed para resolver a interoperabilidade com segurança. Por isso que a gente tem aqui o Diego, a gente tem o Eliezer, a gente tem o Nilson e a gente tem o Dr. Sonagli. Eu vou pedir para o Diego contar um pouco como que a gente vem construindo a questão da interoperabilidade de dados através da Interol, que também é um parceiro já integrado com a Amplimed, com a Biodoc, e depois as visões dos demais para contribuir no bate-papo. Pode ser? Vamos lá. Boa tarde. Obrigado aí pelo convite, Carol, por estar participando aqui com vocês. E vamos dar sequência aí, falando como que estamos seguindo. Eu gostei muito que o Dr. Marcos colocou sobre o benefício, né? Então, como que a gente faz o benefício para o paciente para essa interoperabilidade. Mas antes disso, só falar um pouquinho do que é a Interol. A Interol é uma empresa, eu digo uma empresa que promove saúde. Ela surgiu aí da união de 2 federações, da Federação do Estado do Ceará e da Federação do Estado de São Paulo. E hoje ela faz toda a interoperabilidade, aquela palavra que o pessoal comentou aqui ontem que era difícil de falar e está todo mundo acostumando, dos dados clínicos dos pacientes da sua operadora, da operadora que contrata aí o serviço do RES. Que dados clínicos são esses? Dados dos prontuários, dos hospitais, dos prontuários médicos dos hospitais, dos prontuários médicos das clínicas, dos exames de imagem, dos exames de laboratório, todos esses dados são consolidados. E aqui onde a gente vê essa questão, a nuvem aí, ou o barramento do RES, gostei muito, mais uma vez, aí do que o Dr. Marcos comentou, que é o benefício do paciente. Então, a gente está centrado aqui em ter o paciente como ponto principal e sendo muito beneficiado em relação a esses dados que são trafegados. E não importa de onde que esse dado está vindo, se já é de um sistema integrado como o Amplimed, se já é de um sistema que ainda não está integrado nativamente, a gente consegue trazer isso para dentro do sistema do RES Interol. E ontem até surgiu, do meu xará, o Diego colocou no chat, qual que era a relação da Interol com a InterSystems. Achei válido colocar aqui também que a InterSystems é um dos recursos que nós utilizamos para a plataforma do RES funcionar de forma plena. Então, é uma empresa já, como a Camila colocou ontem, é uma multinacional, ela já tem toda uma questão de rastreabilidade, de segurança, já sabe fazer muito bem o que faz, e a gente aproveita essa grande ferramenta para dar muita base no sistema. E falando dentro do sistema Unimed, a plataforma do RES, e falando dentro do sistema Unimed, a Interol é a parceira credenciada, é a parceira do sistema InterSystems para o sistema Unimed. Então, a gente está muito integrado com isso.
E como a gente entende que as operadoras, que vocês, Unimed, precisam de mais dados, além de contar aí com a questão da InterSystems, a gente também tem outros recursos para auxiliar nesse tratamento dos pacientes. Aqui eu coloco um exemplo que a gente desenvolve no nosso aplicativo, é o recebimento de dados, além daqueles prontuários eletrônicos, além dos exames de laboratório, exames de imagem, também dados, por exemplo, de smartwatch. Então, a gente já consegue receber isso dentro do nosso sistema. A gente já consegue receber dados de glicosímetros. Então, a pessoa consegue já medir ali a questão do sangue dela, isso já sobra para o nosso sistema. E tudo isso a gente está interoperando dentro da ferramenta do RES. E, aliás, aproveitando até esse gancho, a gente vai estar sorteando depois aí o smartwatch, para que quando você colocar o RES na sua... já teve as regras. Quando você estiver colocando o RES aí dentro da sua Unimed, você já vai poder fazer essa simulação, não simulação, mas você já vai poder ver na prática essa questão das integrações. E por que eu integro tudo isso? Por que eu interopero tudo isso? Para que a gente tenha... A gente discutiu bastante ontem, né, com os outros palestrantes, que a gente está juntando uma série de dados para fazer esse grande Big Data. E para quê? Para que a gente consiga dar realmente o tratamento especial para o paciente. Além da questão que o médico vai dar aquele assistencialismo, de já conseguir visualizar um exame que já foi feito, ele não vai precisar repetir o exame com o paciente, dando mais agilidade no atendimento. Mais uma vez, o paciente como o ponto central, como beneficiário, a gente vai estar juntando todos esses dados e está conseguindo gerar, o que foi colocado ontem, né, que plano de doente, não, a gente não é mais plano doente, a gente já é um plano de saúde, a gente promove saúde, porque a gente está verificando exames desnecessários que não precisam ser feitos. Esses exames eles deixarão, porque o sistema já vai mostrar integrado para o médico, que não precisa pedir mais. É claro, ele vai ter a decisão final de se vai querer solicitar o exame ou não. Mas, se todos os exames já estão lá, seja da rede própria, seja da rede credenciada, ele já vai ganhar tempo de vida, tempo de saúde do paciente. E, além disso, a gente vai não só deixar de fazer exames desnecessários, mas também identificar com a medicina preditiva, prescritiva, foi colocada ontem, exames que, de repente, o paciente nem sabia que precisa fazer, a gente vai identificar. A gente vai ter aqui a questão de inteligência artificial, a gente tem protocolos de saúde para tratar crônicos, isso é importante, isso já está na ferramenta, para diabético, para dislipidemia e outros protocolos que a Unimed queira trazer, a gente tem um corpo clínico que vai auxiliar a fazer toda essa questão do tratamento. Mais uma vez, juntando naquela primeira imagem que está todo mundo integrado, é assim que a gente vai conseguir, integrando todos os sistemas que a sua operadora tiver. Tudo isso, seguindo aí, né, foi comentado, o Dr. Max também falou da LGPD, a gente está seguindo todos esses pontos. Não vou nem entrar no detalhe dessa questão agora, porque a LGPD fez um grande conglomerado aí de várias questões de segurança da informação, mas tudo isso está dentro do nosso processo, a gente vai discutir um pouco mais daqui a pouco também. E um outro ponto importante, só que eu queria esclarecer agora, que alguns gestores de Unimed nos questionam, é sobre a certificação da SBIS. Fala assim, mas o RES é certificado SBIS? Então, ainda não tem uma certificação para registro eletrônico. Nós estamos em contato com a SBIS para criar essa certificação de registro eletrônico. Já existe hoje a certificação para os prontuários, mas para o RES nós estamos criando junto com eles. Então, são conversas constantes, eles entenderam já todo esse trabalho que já está sendo feito há vários anos aí pela equipe da Interol, para conseguir ter mais esse benefício para as operadoras, para que ela tenha mais um recurso adicional de segurança. E comentando também sobre a própria palestra da Microsoft, falando sobre a RNDS, a gente também vai estar preparado. Então, a gente sabe que a SBIS está muito próximo do governo, a gente também está muito próximo deles, para que a gente consiga ajudar. O Dr. Fábio até estava aqui, ele comentou dessa ajuda que o sistema Unimed pode dar para o governo, e realmente a gente vai. Quando a gente tiver com tudo isso aí integrado, quando o sistema puder receber isso, a gente vai poder estar ajudando as operadoras a se integrarem com o governo, porque hoje a gente só está recebendo os dados só não, né? São grandes dados já relacionados às vacinas de Covid e também aos exames, e a gente vai conseguir integrar e gerar toda uma rede assistencial, tanto na rede particular quanto na rede pública. Então, falando um resumo aí, Carol, do que é a Interol, bem rápido, convido aí vocês a seguirem a gente aí nas redes sociais, para que vocês acompanhem os nossos cases, para que vocês acompanhem o que a gente vai estar ajudando aí a não só falar a palavra difícil de interoperabilidade, mas também tudo que envolve esse sistema.
Então, convido vocês a seguir e acompanhar. Desafiador, né? Desafiador Com falar certeza. de tanto dado aí. E aí, vamos lá, falamos de milhares de dados aqui, falamos com o Dr. Sonag, o Dr. Sonag está com a gente ainda, né? Tá aqui, firme e forte. Uma coisa que o Diego falou, doutor, antes de passar até para o Eliezer, o médico que decide. No fim do dia, quem está ali é o médico-paciente, é onde a gente precisa dar mais atenção, é no contato, durante uma consulta, durante o atendimento hospitalar, seja lá o que for. Esse tipo de tecnologia de interoperabilidade, de reconhecimento facial, que a gente vai falar daqui a pouco, permite que esse contato seja maior e seja mais eficiente, né, de alguma forma, porque você tem mais dados, você falou na sua fala, muito bem, inclusive, eu tenho dado, eu resolvo mais rápido, eu evito desperdício, como o Diego comentou. Então, esse casamento, eu acho que faz muito sentido, né, doutor? E é importante que o médico entenda que todo esse processo do cuidado da informação do dado, ele está seguro. Por quê? Porque, como eu falei, o dado é do paciente sob a guarda do médico, é isso que a legislação diz. Só que o médico tem que ter essa segurança que todos os operadores, Amplimed como um prontuário, como certificado que a gente pela SBIS, pelo NGS 2, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, toda essa segurança desse dado, ela tá segura, né? E o médico tem que ter essa certeza. Para quê? Para que ele fique tranquilo, né? E para que ele entenda que, a partir de que todo aquele dado está seguro, né, a gente possa cada vez mais explorar as possibilidades dessas integrações que a gente tem. Integração do exame, integração com o reconhecimento facial, que é o que a gente faz junto com a Biodoc, vai falar daqui a pouquinho. Então, isso é muito importante para quem está nos ouvindo, entenda que, para que a gente possa estar no mercado, atuando, a gente precisa estar certificado com todos os níveis de segurança do mais alto nível possível. Porque, como eu falei, o dado de saúde é um dado muito sensível. Então, essa segurança tem que ser passada para todos. É isso aí. E aí, pegando o gancho da segurança, então, eu vou pedir para o Eliezer contar um pouco o que a Biodoc está fazendo nesse quesito, não só na segurança do dado, mas na segurança do paciente, na segurança da telemedicina, porque, além de tudo isso, a gente falou bastante de telemedicina aqui no evento também. É novo, mas não é novo, as pessoas gostam, mas não têm certeza se é bom, se isso funciona, se isso é seguro, e a Biodoc traz essa segurança do lado do paciente, do lado do médico. Então, Eliezer, a palavra é com você. Legal, Carol. Bom, pessoal, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra, um prazer participar desse evento. Está sensacional. Bom, Carol, nós estamos vivendo agora uma era de dados, né? Tudo hoje se resume a dados, né? Toda a tecnologia que tem se aplicado nos últimos anos para nos servir de informações e bases para a tomada de decisão. Então, nós estamos com inúmeras ferramentas de BI para nos ajudar a entender esses dados coletados, e quanto mais estruturados esses dados, maior a qualidade do que a gente tem de resultados para as tomadas de decisões, né? Só que todos esses dados, como nós estamos falando, eles precisam de trazer uma certa segurança. Como o doutor mesmo falou, hoje em dia, informação de saúde está mais valiosa do que informação de pagamentos. Então, realmente, nós precisamos tomar cuidado com relação o que fazer com esses dados, como resguardar esses dados. Então, existem duas preocupações. A primeira delas é como guardar e armazenar de forma segura esses dados e não deixar que a privacidade dos pacientes seja invadidas. Existe uma outra preocupação que é muito mais voltada ali pelo âmbito social, que será que como que eu tenho como que eu posso prover segurança para o paciente que está lá no centro de atendimento e, ao mesmo tempo, prover uma segurança para o médico ou para o prestador de serviço ali da área de saúde e também, ao mesmo tempo, para a operadora, né? Então, nós sempre trabalhamos com essa dúvida e ela é latente há muito tempo. Então, 2 anos atrás, eu estive em um evento chamado Web Summit, um evento de tecnologia muito famoso, muito grande no mundo, e nós vimos uma tendência muito grande de inteligência artificial e visão computacional, né? E nesse evento nos despertou a ideia de que seria possível utilizar a visão computacional e o reconhecimento de face através de algoritmos de biometria facial para tratar e trazer segurança tanto para o paciente, para a operadora e para o profissional de saúde. Trazendo aqui um pouco agora para o nosso
para o nosso lado, né, falando um pouco de Biodoc, o reconhecimento facial hoje faz parte da nossa vida, né, do nosso cotidiano. Nos celulares, né, quem tem celular, hoje, alguns celulares já têm desbloqueio por identificação biométrica facial. Temos já alguns condomínios que fazem um controle de acesso através de um reconhecimento facial. Existem geladeiras inteligentes que já conseguem reconhecer você e fazer a liberação de uma bebida através do reconhecimento facial. Enfim, o reconhecimento facial já não é mais algo novo, e daqui a pouco ele vai virar um commodity dentro do mundo de serviços e produtos, e o que a gente tem que fazer é saber trabalhar isso, né? É como fazer trabalhar essa inteligência artificial de visão computacional a nosso favor. Bom, a Biodoc usa uma tecnologia de Deep Learning, são algoritmos de profundo aprendizado para aprender padrões, né? Nesse caso, faciais, são quase uma centena de pontos em uma face que identifica uma pessoa. E a gente tem 2 tipos de reconhecimento. Um reconhecimento, nós fazemos uma autenticação de uma pessoa, ou seja, nós enviamos para o algoritmo uma fotografia de alguém, e ele procura na base de dados aquela pessoa, através de um código identificador, e nos dá a certeza de que aquela pessoa é realmente quem diz ser. E uma outra feature que existe também para a segurança é quando uma pessoa se posiciona à frente de uma câmera, o algoritmo reconhece quem é a pessoa e diz quem ela é. Isso nos traz bastante segurança para, por exemplo, evitar que o médico atenda um paciente no lugar de outro. Imagina o transtorno que não seria se o meu prestador atendesse o Gustavo no lugar do Eliezer e prescrevesse um medicamento que eu não poderia beber. Então, tudo isso é para trazer segurança para o paciente, segurança para o médico e para a operadora, e evitar, assim, possíveis sanções jurídicas no futuro. Então, vamos lá. Bom, esse tipo de plataforma, além da segurança desse atendimento, também traz alguns benefícios para a operadora, né, que é a redução do risco de fraude, né? Pacientes que são atendidos no lugar de outra pessoa e que não são clientes do plano, não são beneficiários da operadora. Tá? Isso é mais comum do que a gente pensa, né? Segurança em autenticações, eu tenho a certeza, absoluta certeza, de que a pessoa que está ali sendo atendida ou que está acessando um complexo hospitalar é aquela pessoa. Então, eu não vou liberar o acesso a qualquer pessoa que não seja autorizada a frequentar aquele ambiente. Bom, e hoje em dia, se a gente falasse de 10 anos atrás, talvez seria algo complexo, mas biometria facial hoje vem sendo cada vez mais fácil ser implantado em qualquer setor, seja na saúde, do transporte, a educação e assim por diante. Bom, falando um pouquinho da plataforma Biodoc, ela foi desenvolvida especificamente para trabalhar com auditoria de atendimento médico, onde a plataforma ela trabalha na certeza de que o paciente que está lá na ponta, seja no consultório, clínica, laboratório ou hospital, é realmente o paciente que deveria estar ali. E, por trás disso, há uma plataforma de auditoria, onde, em tempo real, a operadora pode fazer o acompanhamento se a plataforma está reconhecendo uma possível irregularidade, se o paciente realmente é quem diz ser. Existe todo um aparato ali no back-office para auxiliar a operadora na tomada de decisão. Bom, como eu falei, a gente tem uma série de integrações hoje com leitura de QR Code da carteirinha, nós fizemos uma integração com o QR Code do cartão virtual do aplicativo da Unimed, então isso facilita muito também, é um passo a mais na identificação do paciente para ter uma segurança adicional. Nós temos umas APIs de integração que permitem com que as operadoras possam consumir essas APIs e integrarem de forma muito fácil dentro de outras plataformas, como é o caso da integração com o pessoal da Interol. Então, a Interol tem uma plataforma, usa as APIs, consome as APIs da Biodoc de forma muito fácil, consegue implementar segurança por autenticação biométrica também em qualquer outra plataforma. E, uma vez que reduz fraude, obviamente, reduz custos e traz maiores benefícios financeiros.
Outra feature de segurança, né? Em tempos de pandemia, o reconhecimento por impressão digital, que também é uma biometria, né, passou a ser mais risco para o paciente, porque durante o dia em consultório, várias pessoas colocam o dedo em um dispositivo de leitura de impressão digital. Em tempos de pandemia, isso muda completamente o cenário, né? Então, a biometria facial não tem contato físico, dispensa o contato da impressão digital num sensor, então isso acaba fazendo com que o paciente tenha mais segurança. Também, seguindo os protocolos, a Biodoc, a plataforma, faz o reconhecimento do paciente com máscara, usando a máscara ou não. Então, nós temos hoje operadoras, algumas Unimedes utilizando a ferramenta, e ela exige que o paciente seja fotografado com a máscara. Então, nós também reconhecemos o paciente com máscara, sem contato físico algum, com 100% de segurança. Nós estamos falando hoje no Brasil de 48 milhões de pessoas que possuem um plano de saúde privado, né? E a nossa meta é alcançar o máximo número de pessoas na nossa base, para que outros serviços de valor agregado também possam ser oferecidos, para aumentar cada vez mais a segurança da informação do paciente, tanto para a operadora, quanto para o prestador e a ele mesmo. Bom, não é novidade para todos, mas a gente sabe que entre 1% e 2% hoje dos atendimentos no meio de saúde nas operadoras é fraudulento. Então, até 2% desses atendimentos que a operadora paga hoje de honorários não deveriam ser pagos. Isso no âmbito nacional, em um ano, o valor é exorbitante. Então, além da biometria facial trazer recursos de segurança, ainda gera uma economia na redução de custo, evitando fraude, né? Bom, aqui eu falo um pouquinho da garantia de autenticidade e segurança de processo. A biometria facial também garante que os processos realizados dentro da operadora, digamos, um exemplo, dentro de um prontuário eletrônico que vai ser acessado por um médico, a gente consegue fazer autenticação e autorizar a permissão de acesso de um prontuário eletrônico daquele médico, daquele profissional de saúde, porque nós temos em algum lugar uma autorização na face cadastrada daquele profissional. Então, nós também trazemos uma segurança para o paciente, né, e damos a certeza de que não é o prontuário de outra pessoa que está sendo lido por outro médico, né, por outro profissional de saúde. E auditoria nos atendimentos. Todo paciente que procura um local de atendimento, seja uma clínica, um consultório, hoje, nas operadoras que usam uma plataforma de biometria facial, são validados, são autenticados, e, dessa forma, a secretária ou o médico não atende um paciente errado. Ele não comete o erro de atender um paciente no lugar de outro. Isso é perfeitamente comum antes do reconhecimento facial. Era muito comum. Quem já não ouviu falar aqui que um médico amputou a perna de um paciente que não era para ter sido amputado, né? Eu já ouvi essa história. Bom, só falando, para finalizar um pouquinho mais sobre segurança, eu tive o privilégio de participar de alguns congressos no Vale do Silício, e alguns desses congressos falavam sobre segurança de informação. Em um deles foi apresentado um projeto de criptografia usando código genético. Isso já é fato, não é algo futurista, né? Já existem cientistas trabalhando em algoritmo que usam fitas de DNA para criptografia de dados. Então, eu acredito que muito em breve, cada paciente tem uma chave de criptografia única e própria, e o seu prontuário médico, com todos os seus dados ali reunidos, vão ser seguros e somente destravados e abertos mediante a tua chave de DNA. Então, isso para o futuro, nos próximos anos no Brasil, eu acredito que já vai ser realidade. Bom, tem aqui nossos contatos, quem quiser falar um pouquinho mais sobre biometria facial, segurança usando biometria, fiquem à vontade, ok? Excelente. E eu trouxe, o Nilson vai falar um pouco com a gente da visão da operadora, né? Porque os três falaram da importância do dado e como as operadoras de saúde vêm se comportando na mudança de comportamento da operadora, entregando saúde, não entregando problemas, né?
cuidando só das doenças, mas entregando saúde. E vocês três citaram desafios das operadoras, do lado da operadora. Como que eu gero eficiência, como que eu reduzo o custo, como que eu deixo meu paciente, meu beneficiário mais satisfeito com o plano que tem. E o Nilson faz parte do grupo de proteção de privacidade de dados dentro da Unimed, além de ser nosso gerente de infraestrutura e compliance, e vai contar um pouco para a gente. Ele trouxe uma provocação meio filosófica aqui, e ele vai contar um pouco para a gente sobre a visão da operadora em relação à interoperabilidade e segurança de dados. Legal. Primeiro, boa tarde a todos. Primeiro plano, agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui. É um privilégio poder dividir o tempo com vocês aí nesse painel, aprender tanto com vocês. Parabéns aos organizadores, Carol, Maurício, todos aqui. E eu trouxe um tema aqui que ele vai servir como combustível para a gente, para falar de segurança da informação, né? Segurança da informação, vocês já discutiram amplamente aqui, entre linhas, ou seja, tudo que a gente fala de dados, interoperabilidade, como o Diego disse aqui, muito quase bem. Quase trava-língua, né? Quase trava, a gente tem que exercitar um pouquinho. Mas quando a gente fala de computação quântica, eu quero trazer um pouco da velocidade que provavelmente isso vai trazer para a gente. Eu digo provavelmente porque a gente efetivamente não experimentou ainda, né? Existem alguns links, existem alguns pontos aí na literatura que já citam alguns fabricantes, como Microsoft e Google, dessa tecnologia já rodando, né? Eu digo aqui que isso vai compor aí o nosso mundo, né, o nosso universo, com algumas informações e com dados que irão ajudar certamente a humanidade, né? Ou seja, a velocidade da informação, a gente tem 5G chegando aí por diante, né, transmissões, dados beneficiários, prontuários, né, falando do nosso mundo da saúde, são coisas que a gente vai ter que cuidar cada vez mais, né? Ou seja, processamento altíssimo, velocidade extremamente alta, potencializada. Eliezer aqui falando dos seus produtos, né, de como proteger a identidade. Diego aqui com barramento, né, desculpa a palavra de barramento, mas um produto extremamente importante para fazer o RES, aí, principalmente no nosso país. Eu vejo isso de uma forma fantástica. Ou seja, como que a gente enxerga isso de uma forma futura, eu acho que não muito longa, né? Nos próximos 5, 10 anos, eu vejo que esse tipo de tecnologia vai chegar para a gente, vai ser acessível, no meu ponto de vista, não estou dizendo que está certo ou está errado, mas chegará. Então, a gente tem que pensar nesse tipo de coisa. Então, não vou discutir a fundo a tecnologia quântica, mas eu quero trazer isso como uma provocação, no bom sentido, como um pano de fundo, para que a gente pense, né, nas vantagens. Porém, todas as vantagens, infelizmente, tem o outro lado, as desvantagens, né? E quando a gente fala de segurança da informação, a gente tem, né, a parte de criptografia, né? Uma vez eu estava conversando com o CISO da Palo Alto Networks, numa reunião, e a gente misturou um pouco o assunto sobre tecnologia quântica e inteligência artificial. Pô, legal pra caramba, né? Imagina você ter tudo isso funcionando pelo lado do bem. Mas, infelizmente, a gente tem o lado do mal. Imagina esse mundo com tecnologia quântica e inteligência artificial sendo aplicado pelo mal. O quanto que não quebraria de informação no mundo? Qual é o esforço que as empresas de segurança e nós temos que fazer para que a gente consiga proteger os dados dos nossos pacientes, beneficiários e outros dados que existem no mundo? Ou seja, a quantidade de dados que existe versus o esforço de proteção que, infelizmente, hoje transita no mundo do crime digital acima de bilhões de dólares ano, é gigantesco, né? Então, assim, mais uma vez, o pano de fundo aqui de computação quântica vai além da gente ter novos modelos de criptografia, mas também vai num formato de pensar como que a gente começa a pensar lá no desenvolvimento de modelos de proteção de dados atuais, voltando para o nosso mundo real. Ontem o Maurício falou de uma forma muito sábia e mostrou alguns equipamentos aqui que a água, no ponto de vista dele, será gratuita. Então, como que a gente
vê esse benefício olhando o futuro, mas como que a gente também vê os benefícios dessas tecnologias que chegam, mas olhando também, infelizmente, pela posse do mundo criminoso, a proteção dos dados que eles também vão ter como ferramentas de processamento e de força, né? Ou seja, isso tem alguns links aqui que mostram a gente, né, chegando e como que a gente vai revolucionar, né? São matérias aí que estão divididas aí no mundo público para que vocês tenham acesso, mas para a gente pensar. Por que eu trouxe isso aqui para vocês, né? E pensando nesse painel que a gente está aqui, né, de discussões, né, Dr. Marcos também, eu coloco uma pergunta aqui, se vocês me permitem, né? No mundo atual, Carol, como que, por exemplo, a Interol trabalha a parte de criptografia para a proteção dos dados, né, que a gente utiliza e transita no mundo da saúde, né? Não sei se o Diego consegue me ajudar, eu faço essa pergunta para ele, para que ele possa nos ajudar nesse painel aqui. Eu posso até complementar a pergunta, vou jogar sua pergunta para mais 3. Nossa, Carol. Todo mundo respondeu a sua pergunta. Deixa eu tomar um fôlego, então. Não, vamos lá. Todo mundo responder. Não, é bastante pertinente a pergunta, eu acho que se aplica também para o Dr. Marcos e para o Eliezer, porque são três bases de dados. A gente fala que as 3 precisam ser seguras, criptografadas e tudo mais. As 3 precisam se integrar, se interoperar e ainda assim manter a criptografia e a segurança. Então, individualmente, se vocês puderem comentar como que cada um trabalha nesse quesito que o Nilson perguntou, e depois trazer esse desafio de manter tudo isso e se integrar ao mesmo tempo. Ficou mais difícil agora. Agora dividiu, né? Carol, você caprichou, hein? Pode iniciar. Caprichou, Carol. Eu vou deixar a galera da Tech começar, né? Eu sou médico, lembra disso? Tá bom. Eu só então, acho... Pode começar, depois eu falo da Amplimed, sim. Pode deixar que eu falo, mas vou deixar vocês aí começar. Legal. Eu só acho que a gente querer discutir quântica na véspera do rei do churrasco. Difícil, na né, véspera Diego? do show Code do Players. Code Players. Difícil, Isso, né? aí você judiou. Mas, assim, falando na questão de segurança como um todo, não só criptografia, porque ontem mesmo um dos nossos colegas ele comentou sobre ferramentas, questões técnicas. Não adianta você ter um monte de só ferramentas que vão proteger. Vai muito mais além do que isso. É realmente uma questão de cultura de segurança. Eu acho que começa aí. A gente nos preocuparmos também com as pessoas que cuidam dos dados dos nossos pacientes. Você, como operadora, um cliente, né, em Interol, está preocupado com isso. E eu acho totalmente válida essa preocupação, mesmo sendo de criptografia na sexta Black Friday. Quarto do nosso clique é totalmente pertinente. Eu acho que a gente tem que realmente receber essa provocação de vocês como um cliente, né? E falando também do Dr. Marcos como um cliente médico que está preocupado, não como a integração com a Amplimed. Vamos falar aí do médico. Preocupado como estamos tratando esses dados. Então, eu lembro daquele funil que foi apresentado ontem também, do que está acontecendo lá na frente, né? Aquele funil luneta, não me recordo exatamente o nome, que foi o próprio Serri que apresentou. Então, é boa essa provocação. A gente tem que estar olhando como é que essa questão quântica vai estar atingindo. O que tem ali para proteger esse meio? Para que a gente não deixe isso passar. Para que não passe. A gente precisa degustar, a gente precisa colocar. Essa provocação de vocês, como operadora, e de todas as outras, são essenciais. Então, a gente coloca hoje criptografia para todas as integrações. Tem chave, vai ter que fazer alguma coisa pontual. Tem a tal da VPN, tem os acessos controlados de portas, etc. Legal. Tem um grande recurso da biometria facial, que foi essencial até a questão de ser diferente por causa da pandemia do dedo, né? Você ter mais proteção. Então, assim, tudo isso já está aqui, a gente já está aproveitando. E essa questão quântica, a gente também vai estar de olho aí nesse funil. E continuem com essas provocações. Mas eu reforço, além de toda essa questão técnica, o AF, FARO, etc., tem as questões das pessoas. A gente está preocupado muito aqui, quando eu coloquei aquela questão do cliente no centro e da LGPD, é seguir todos os passos. É uma cultura de segurança da informação. A gente é muito preocupado com isso, em deixar todo mundo conscientizado. Não são só treinamentos, são programas de conscientização para que todos os nossos colaboradores consigam passar, não sofrer com nada, com phishing, com uma ligação de engenharia social errada, porque a gente está tratando praticamente só dado sensível.
falando da LGPD. É só dado, e é o que falou, é mais valioso que um dado bancário, é muito arriscado, e a gente está protegendo esses dados dessa forma. Então, tem criptografia, tem a questão da conscientização, tem todos os demais recursos, e podem continuar com essas provocações, sim. Não sei se eu consegui responder, ou se falta ainda alguma coisinha. Não, acho que é um tema bem bacana, que teriam horas assim para a gente fazer o bate-papo aqui, né? E você falou um tema muito importante, né, Diego, que é a parte de conscientização, e a gente envolve o lado humano, pessoas, né? Então, assim, quando a gente fala de segurança da informação, um lado muito frágil, um elo muito frágil que a gente fala é o ser humano. Muitas das vezes ele comete um engano, um equívoco, gera uma falha de segurança da informação até por desconhecer o assunto. Então, quando a gente fala de conscientização, não tem nada a ver com máquina, não tem nada a ver com ferramenta, mas sim com cultura, aprendizado e até para a proteção dele mesmo na vida pessoal, né? Ou seja, ele usa um smartphone 100% do tempo, exceto 100% do tempo, ele está dormindo um pouco, né? Eu acho, algumas pessoas, né? Mas, enfim, tem hora que ele precisa também saber como se proteger de forma pessoal na vida do dia a dia dele, e é o elo da confiança e conhecimento do que ele pode usar, do que ele não pode usar. Eliezer, não sei se você quer falar. Só complementando, né? Realmente tem quem não use 24 horas por dia o smartphone, mas ele usa um relógio que fica 24 horas te monitorando. Então, nós estamos 24 horas mesmo conectados e tem alguém monitorando a gente, colhendo esses dados, né? Quem usa Android ou quem usa Apple aqui, o iPhone, sabe que é possível saber exatamente com detalhes por onde você andou todo dia, né? Quanto tempo você ficou, em que loja você entrou. Então, isso já é comum, já é algo do cotidiano, né? Bom, como é que nós tratamos a questão da segurança de informação, segurança de dados, quando se trata de integrações, né? Bom, primeiro que a LGPD ela veio para padronizar e assegurar de que essas informações sensíveis elas sejam garantidas a segurança, né? Eu não posso simplesmente deixar toda a minha infraestrutura de dados vulnerável para que possa ser acessada e usada de uma forma errada. Então, a LGPD já veio com esse propósito. Isso já é muito comum fora do Brasil, na Europa já existe já a LGPD há algum tempo. E nós trabalhamos com... Bom, primeiro, a primeira premissa é atender a LGPD, depois trabalhar também com criptografia de dados de forma segura, com acessos tokenizados, com protocolo de segurança também de integração seguros. Então, nós temos um time de segurança que está o tempo todo trabalhando, tentando melhorar cada vez mais o quesito de segurança da plataforma, tanto na parte de software quanto na parte de dados. E, no nosso caso em especial, quanto das imagens que são capturadas também para que seja feita a validação biométrica das pessoas. Nós não armazenamos as imagens, mas armazenamos, sim, um hash daquilo que é capturado para a plataforma de biometria trabalhar na auditoria. Então, sim, nós trabalhamos com toda essa preocupação, obviamente, para que a operadora, o paciente e o profissional de saúde tenha certeza e esteja seguro, né, realmente, da plataforma que ele esteja usando. Mas é fato indiscutível que todos nós hoje temos informações públicas, né, todos nós andamos pelas ruas e somos filmados por centenas e milhares de câmeras residenciais e comerciais, em aeroportos, em rodoviárias. Então, nós somos realmente rastreados sem a nossa permissão, mas é a vida, é assim. E daqui para frente vai ser só assim. O que nós temos que nos preocupar realmente são com dados extremamente sensíveis, né? Que doença eu tenho, que remédio eu tomo, qual o tratamento eu estou fazendo. Isso é muito importante para que as instituições trabalhem nessa segurança, né, que são realmente dados sensíveis, né, que podem mudar a vida de uma pessoa. Informações sensíveis e de alto grau, como gênero sexual, atividade política, ou raça, cor, credo, isso são informações sensíveis que hoje podem mudar a vida de uma pessoa. Nós temos que estar sempre nos preocupando com essa segurança, com a segurança dessas informações. Eu vou falar, vocês deram mais insights, então para o doutor Marcos vai ficar pior a pergunta. Se não bastasse... Ele quis deixar por último. Ficou bom, hein, doutor?
Se não bastasse... Deixa para mim, Carol. Eu acho que o Nilson trouxe uma coisa, o Eliezer complementou, de conscientização e de educação, né, em relação a isso. Então, tá um papo tech, mas eu tenho certeza que tem uma galera assistindo a gente que não é nem de TI, nem da área médica, é o jurídico, é do marketing, enfim. E tem que estar atento, tanto quanto a gente, tanto quanto os médicos, com a segurança dos dados. E além de tudo, e todas as perguntas que a gente já fez, como a gente capacita mais pessoas com cibersegurança, por exemplo, com criptografia, com interoperabilidade de dados, eu acho que é um conjunto de perguntas. Essa foi caprichada, Sonagli. Carol, vamos lá, eu vou falar um pouquinho da Amplimed, como que a gente lida, e depois eu vou tentar fazer uma analogia simples para quem não é da área tech, ou não está vivendo a área tech. A Amplimed, obviamente, que todos os dados que são colocados ali, a gente trabalha com camadas de segurança, né, que é o que a gente vai falar de criptografia. Então, além da segurança dos dados, eu também tenho toda uma política de acesso aos dados, que é a questão pessoal, que a gente falou, quem que vai conseguir acessar aquela base de informações. Então, hoje, até no nosso time de suporte, quando um médico entra em contato com a Amplimed para fazer um suporte, o meu colaborador do suporte não consegue acessar aquela base se não tiver a permissão do médico. Então, para que eu possa ajudar aquele médico a solucionar alguma coisa dentro da Amplimed, ele tem que me dar uma autorização para que o meu técnico possa acessar aquela base. Então, tem aquela questão da segurança a nível das pessoas. E também a gente tem que entender que tem que ter a política da catástrofe. O que eu faço se alguma coisa acabar, né? O banco de dados explodiu, né? Acontece qualquer coisa. Então, vamos pensar de uma forma muito simples. Então, obviamente que a gente tem toda uma questão de redundância, né? A gente vai copiar os bancos, né? Vai replicar os bancos para vários bancos onde eu tenho uma segurança, e obviamente que a chave daquele banco são uma chave diferente, porque se alguém acessar o meu banco de dados e deletar, ele pode deletar os outros, eu tenho que ter usuários diferentes. Então a gente tem políticas de catástrofe também. E nós temos empresas contratadas a nível de segurança que fazem testes periódicos de penetração, chamado pen test, né? Quem está na área de tech sabe disso. Então, a gente está sendo testado, né? E avaliado e certificado constantemente. Então, volte meter uma informação, olha, aqui vocês podem ter uma brecha de segurança. Daí a gente checa, ninguém vai de óbvio, ok? Mas vamos aumentar aquela camada. E aí, eu venho para a questão, uma analogia. Quando você tem uma casa e a porta está aberta e não tem muro na frente, é fácil de entrar. Como que você faz para ter mais segurança? Você fecha a porta, aí você bota uma trava, aí você bota um muro, e aí você quer ter mais camada de segurança, põe mais um muro. Lembra daquela questão da fortaleza, que tinha um fosso, que tinha um jacarezinho no fosso? Daí você põe mais um muro. Perfeito, então a gente vai colocando camadas para dificultar cada vez mais o acesso, só que entra no pessoal. Não adianta eu construir uma fortaleza muito segura, só que o cara tem a chave de todas as portas. Ele entra facilmente, entra lá, rouba e sai e ninguém viu. Então eu também tenho que, além de botar camadas de segurança, eu tenho que ter o controle de acesso, que é aquilo que o Diego estava falando e o Eliezer também. Então é mais ou menos assim que funciona. E se eu tiver um fogo no meu castelo, se pegar fogo, o que eu vou fazer com aqueles dados que estão ali dentro? Eu tenho que ter uma segurança, uma redundância, eu não posso perder aquilo. Então, de forma muito simples, eu tento trazer para explicar como que isso funciona a nível de segurança. E eu trago uma outra provocação. É claro que eu não gostaria que informações pessoais de saúde fosse acessado por alguém, porque é uma informação pessoal. Agora, se eu pudesse escolher, claro que eu não gostaria, mas se eu pudesse escolher entre alguém saber meus dados de saúde por uma coisa ruim, ou eu estar num pronto atendimento, infartando, e alguém ter aquele acesso àquele meu dado de saúde e me salvar com aquele dado, eu prefiro ser salvo, porque a vida é uma só. Então, eu acho que os dados de saúde têm muito mais a acrescentar, salvar a vida, ajudar mais o lado benéfico do que um risco para o lado mal, porque a gente vai incrementando cada vez mais camadas e políticas de controle. Mais ou menos isso. Agora? Não, eu entendi. É excelente isso mesmo, porque a gente não está falando só da segurança dos dados, aqui realmente é a segurança do paciente. É isso que a gente está fazendo. Por isso que eu comentei, nós estamos promovendo a saúde. Esse é o ponto, é promover a segurança do paciente numa situação de uma consulta convencional, de uma consulta de um pronto atendimento. Muito bom esse ponto.
Show. De novo, dava para a gente ficar aqui pelo menos umas 2 horas falando sobre esse assunto. Eu vou partir para o final, eu vou passar para cada um de vocês, a gente vai daqui para o Dr. Marcos finalizando. Fechamento mesmo, as palavras finais, e que vocês poderiam indicar para quem está assistindo a gente, que não é da área da saúde, que não é da área da tecnologia, preparar profissionais capacitados para falar de cibersegurança, seja lá dentro de casa, no WhatsApp. E, de novo, voltando para a atenção ao cuidado. Às vezes a gente pede aprovação, QR Code, leitura biométrica, mas é o que o Dr. Marcos falou, na hora de salvar um paciente, a gente vai salvar o paciente com os dados dele. Então, que dica que vocês dão para os profissionais que estão vindo? Eu estou sempre trazendo esse apelo do profissional do futuro, porque cibersegurança é uma habilidade de um profissional do futuro. Então, para fechar o nosso painel, eu gostaria que cada um de vocês falasse 2 minutinhos sobre isso e já partisse para o encerramento. Legal, Carol. A pergunta é muito boa. Eu ia falar acho, mas eu não gosto muito dessa palavra. Eu vejo que... Eu vou trazer um exercício que eu penso muito na minha casa, na minha família, né? Com a minha filha, eu olho para ela e eu falo sempre, você tem que fazer algo que você goste. É lógico que eu vou puxar um pouco a sardinha para minha brasa, né? Eu tento estimular falando que segurança da informação é um tipo de trabalho que ela pode ir trazendo a juventude aí, né? Eu já um pouco mais velhinho. E eu aqui concordando. Ó. Carol, não, você tinha que falar não, que é isso. Mas uma das vantagens de você falar de segurança da informação é um trabalho que você pode trabalhar a qualquer lugar, em qualquer hora, e com várias tecnologias. Então, é uma grande oportunidade de você exercer uma carreira, uma profissão. É uma profissão que sempre vai precisar muito e de muitos profissionais dedicados. Ou seja, primeira coisa, é gostar do que você faz. E se você puder ganhar dinheiro gostando do que você faz, melhor ainda. E segurança da informação vai ser um mercado estritamente, amplamente aí explorado, né? Já é hoje em dia, né? A gente vê o mercado de TI muito bem aquecido nesse quesito, mas vai ajudar muito com as integrações e inovações, que é o nosso tema aqui do Clique, né? Inovar sem segurança é um risco altíssimo. Então, pense sempre em segurança, né? Na dúvida, a resposta é não, né? Esse é o meu ponto de vista. Bom, se falando que cada vez mais nós estamos conectados a cada dia, né? E a cada dia nós estamos conectados de formas diferentes. Cada dia nós estamos conectados através de um relógio, de um smartphone, né, de IoT, que é a internet das coisas, através dos veículos. Com certeza, os cyberataques e a segurança da informação é uma preocupação frequente e crescente, né, a cada dia. Quanto mais tecnologia e integração nós temos na evolução da ciência e tecnologia, mais aberturas nós damos para invasões ou cyberataques e assim por diante. Então, sem dúvida nenhuma, é uma profissão que tem muita oportunidade no futuro, não só no futuro, mas hoje, já no presente. Já avisando isso, algumas universidades, instituições de ensino, tanto no Brasil como fora do Brasil, já têm se movimentado para isso, né? O MIT tem grandes cursos e planejamento, produtos educativos já focados em cibersegurança. Na maioria deles dá para fazer via EAD, então é muito prático hoje em dia você se especializar em cibersegurança através desses polos de tecnologia que estão espalhados pelo mundo, né? São universidades, são centros educacionais e, na maioria das vezes, muitos profissionais deixam de fazer esse tipo de curso ou de preparação para focar em outras áreas. Mas é uma área que tem muito futuro, é muito promissora, e quem puder pesquisar mais, o MIT, entra no site do MIT, e lá tem, no mínimo, uma dezena de cursos relacionados a esse assunto. Bom, para finalizar, Carol, eu queria te agradecer mais uma vez. Para mim, uma alegria, uma honra participar, poder aprender tanto com esse pessoal daqui, Dr. Marcos, o Diego, o Nilson, você, o Maurício. Vocês estão de parabéns, o evento está de excelência, uma extrema qualidade. Eu acho que o conteúdo aqui foi sensacional. Eu volto para casa com o coração
cheio e o cérebro torrando de tanta coisa que eu vi aqui, de coisa boa. Tá bom? Parabéns. Bom, legal, Carol, essa pergunta. E realmente, tem bastante conteúdo para quem quer seguir profissionalmente com essa questão de cibersegurança. Realmente é algo do presente já. Não está lá no fim daquele funil, daquela luneta, né? Tá? Como você falou que gosta do caos, eu estou preocupado com o caos em relação a isso. Eu não gosto do caos de cibersegurança, por isso é do presente realmente. Então, esse pessoal que gosta disso, ele já tem que estar preparado para ajudar as nossas empresas, para ajudar em casa. Tem muito golpe doméstico hoje. Então, assim como a gente viu a questão da sustentabilidade, para começar dentro de casa, não só na firma, né, como o Nakagawa colocou, mas a questão da segurança também. Então, tem bastante conteúdo, tem bastante treinamento para fazer. Mas, para a gente, falando de responsabilidade corporativa, a questão de segurança não é de um profissional, não é do diretor, não é do analista de segurança, é de todos. É uma responsabilidade de todos. Então, essa é a minha preocupação. Mais uma vez, programas de conscientização, programas de treinamento para todas as equipes. Não importa se é só uma equipe técnica, uma equipe de back-office, se é a diretoria, todos precisam fazer. A LGPD diz que precisa ter isso. A gente já sabia isso no passado. Agora a LGPD está lá e falou, você precisa ter. Quando você vai seguir outras determinações de saúde internacionais, a alta administração precisa estar treinada em cibersegurança, em segurança da informação. Então, esse é o ponto. Não só o profissional responsável, mas que toda a corporação, todos os seus parceiros, todos os seus funcionários sejam treinados em cibersegurança, em segurança da informação, porque, mais uma vez, estamos cuidando da saúde dos nossos pacientes. Então, aqui a gente está falando só de dados sensíveis. Então, essa é a minha, se é uma dica, um recado, mas é um pensamento que eu tenho em relação a esse tema. E também, finalizando e passando a palavra para o Dr. Marcos, obrigado mais uma vez, parabéns por mais esse evento, que ano que vem tenhamos mais. Bem, gente, então coube a mim fazer quase um fechamento. E como eu fui instigado a falar do ponto de vista do médico, do paciente, e aí falando da Amplimed, eu vou começar falando do ponto de vista do paciente. Cibersegurança não é só para o profissional de TI. Não pode ser assunto só do profissional de TI. Eu, como paciente, eu tenho que entender para quem eu estou permitindo meus dados. Porque todo o tempo, como o Eliezer falou, eu estou sendo monitorado pelo Apple Watch, pelo meu Garmin, pelo meu celular, eu já estou permitindo isso. Eu tenho que entender para quem que eu estou liberando essas informações. Então, o paciente, né, a pessoa, eu como paciente, eu tenho que entender isso. Cibersegurança, eu tenho que ser responsável pelos meus dados, para quem eu entrego. Isso é importante. As pessoas cada vez mais têm que entender disso. Fazer, a informação é minha, para quem eu vou entregar isso aqui? Vou entregar ou não? E não ficar dando permissão para qualquer coisa. Então, esse é o primeiro dado. O segundo é que, como médico, como eu tenho a guarda das informações do paciente no meu prontuário, eu tenho que entender para qual sistema, para qual empresa que eu vou estar utilizando, se ela realmente está certificada, se ela tem todos os preceitos de segurança, aonde eu vou colocar aquela informação que eu estou digitando em cima preenchendo do prontuário. E também entender que todos esses dados, como eu falei, ele vem para o lado positivo. Nós, como médicos ou profissionais de saúde, a gente vai começar a ter uma análise preditiva da doença. Eu vou só finalizar com um exemplo. Imagina a senhorinha, a dona Jurema, que vai na farmácia porque está com a pressão alta. E lá na farmácia, eles têm um ponto de atendimento, mede a pressão da dona Jurema está alta uma vez, mas não está em crise hipertensiva, não deu um sinal vermelho. Aí, uma semana depois, ela vai lá, porque ela sente meio tonta, chega que a pressão está alta. Na terceira vez, emite um alerta para a equipe que atende ela, seja a atenção primária, seja o médico especialista dela, fala assim, olha, a dona Jurema está com pressão alta descontrolada. A gente vai atender esse paciente antes que a dona Jurema tenha o quê? Um infarto, um AVC. Entende? Então, nível de saúde, o que é mais importante? Que a gente cuide da saúde. E os dados vão vir a nível pré-sinistro. Então, é importante que o médico entenda que, se ele está dentro de uma plataforma engajada, ele vai poder fazer uma saúde muito mais efetiva. Ele vai cuidar do paciente antes que tenha acontecido uma situação crítica. Né? Então, para o médico, isso é importante. E como Amplimed, eu quero dar os parabéns para a Carol, para o Maurício que começou isso, para a FESP.
porque vocês estão na vanguarda da tecnologia a nível de dados, de segurança. Como? Conectando todos os players. Nós, Amplimed, Biodoc, Interal e vários outros, né, que a gente tem ali, com todo esse hub da Vital, é fundamental para que esse ecossistema seja saudável. A gente fala da saúde do paciente, sim, mas eu tenho que falar da saúde de quem? Do ecossistema. A gente entende que a sinistralidade está cada vez mais alta, o custo na saúde está muito alto, e a tecnologia vem para isso, para que a gente possa ter mais eficácia, mais efetividade, redução de custo e cuidado melhor, tanto do paciente quanto do sistema. Então, parabéns, Carol, estenda isso para o doutor Arnaldo, para Toronto, que começou isso com a gente também, essa parceria muito grande e essa integração entre todos. Todos aqui estamos preocupados e alinhados com o mesmo propósito. Então, muito obrigado pelo convite, a gente está sempre à disposição aqui e parabéns pelo evento e pela participação da FESP nisso. Eu que agradeço Sonagli, Diego, Eliezer, Nilson. Mais um painel incrível, mais um painel de conexão. E espero vocês em 2022, não tem essa, estão escalados já. Muito obrigada e vamos lá para o Bruno, que daqui a pouco tem rede churrasco, Monique. Agradecemos os nossos patrocinadores.